Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das principais plataformas digitais e do app Cultura Play. Este é o nosso quarto programa dedicado às sabatinas com os 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de votos. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio, realizado pela TV Cultura no último dia 6, na presença de representantes das campanhas. Em todos esses programas, nós contamos com a checagem em tempo real das respostas dos candidatos, feita pela agência Aos Fatos. Recebemos hoje o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em 18 de abril de 1987 em Goiânia, Goiás. É conhecido por seu trabalho como coach e influenciador digital. Chegou a ser pré-candidato à presidência em 2022 pelo PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Mas a candidatura foi retirada pelo partido. Na mesma eleição, disputou uma vaga de deputado federal subjúdice e obteve 243 mil votos. Mas a candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Agora é candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Para entrevistar o Pablo Marçal, a nossa bancada é composta por Amanda Aldi, repórter da Agência Pública, Bruno Ribeiro, repórter de política do jornal Metrópolis, Malu Gaspar, editor e colunista do jornal O Globo, Pedro Borges, diretor de redação do Alma Preta, e Pedro Canário, repórter do Núcleo de Investigações do UOL. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, candidato. Bem-vindo ao Roda Viva. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Para mim é um sonho de infância, né? Estar aqui sendo entrevistado no Roda Viva. Eu lembro de uma entrevista do Ayrton Senna e isso mexeu muito comigo. Eu gosto muito de corrida, de outro piloto de corrida também, passando aqui há muitos anos atrás, e pode ser uma das melhores entrevistas ou um pesadelo, né? Caso não haja nobreza aqui nessa Roda Viva. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, senhor. Candidato, a Justiça Eleitoral tirou as suas redes do ar no último dia 24 em caráter liminar, enquanto analisa o mérito de uma ação que foi movida pelo PSB e uma representação que foi acatada pelo Ministério Público Eleitoral. A alegação é de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A esse respeito, o senhor disse na Globo News que não pagou cortes de vídeo, não impulsionou nada nos seus canais, nas suas redes, no período eleitoral e descreveu da seguinte maneira a estrutura das suas redes, abre aspas para o senhor. É como se fechasse um canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquilo ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais do Brasil, eu tenho mais audiência do que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente. Portanto, o senhor descreveu uma rede empresarial. A sua comunidade no Discord, chamada Contabilização, faz seguidamente competições de cortes, premiando aqueles que têm mais visualizações. O último desses cortes veio em 26 de junho. Foi um período de 26 de junho a 7 de julho, portanto, um período já da pré-campanha. Isso não é exatamente usar uma estrutura maior do que a de muitos canais de televisão para fazer o que a lei eleitoral proíbe? Ou seja, não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Não configura porque não tem esse pagamento, né? Eu nunca deixei de falar e propagar isso, só que dentro do período eleitoral, tanto de pré-campanha e campanha, não houve pagamento. E eu espero que as minhas redes voltem essa semana. Eu entendo que a Justiça Eleitoral, ela precisa de entender a economia da atenção, que é um jogo que está me trazendo até aqui. Eu estou em paz porque eu fiz uma promessa, Vera, na última eleição. Eu tive problema com isso em financiar minha própria campanha e usar, né, desse financiamento, que não foi nem R$1 de dinheiro público, e de novo, não estou usando dinheiro público. Isso me fez criar uma promessa de não envolver mais o meu dinheiro em nenhuma empresa minha. Então, eu tenho uma paz absurda em relação a isso. Eu acredito que suspender o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Mas eles permitiram que o senhor abrisse outras, né? Mas permitir, se não fosse alguém tão conhecido como eu, a pessoa tinha perdido a eleição, né? Eu agradeço aos não sei quantos milhares de influenciadores que conhecem meu trabalho e que colocaram à disposição as redes deles.
Inclusive, essas pessoas que não, dentro da pré-campanha e na campanha não tem nenhum tipo de financiamento, elas estão fazendo de forma voluntária, porque elas entendem o que eu estou passando, essa perseguição. Para você que está assistindo, essa questão de censura prévia está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Por que ela é prévia? Porque não censuraram o conteúdo, falaram que essa censura era sobre monetização. Você pode pegar a decisão tanto do grupo da Meta, salvo engano é Meta, Google e X, eu não sei se foi 2 ou 3, salvo engano, que eles mesmos discordam disso e continuou a liminar vigente. Eu respeito a justiça, tanto é que eu não fiquei chorando, eu fui atrás e pedi ajuda para as pessoas e criei um canal imediatamente. Esse canal, graças a Deus e essas pessoas, ele está maior do que de qualquer outro candidato. Estou muito satisfeito com isso. E foi um rebote muito ruim, porque foi onde a gente mais cresceu na pesquisa eleitoral. Eu vou passar já para os meus colegas. Numa entrevista a um canal do YouTube chamado Achismos TV, o senhor falou que criou esse campeonato de cortes e que quem tem mais visualizações, o senhor paga em dinheiro. Tem garotos ganhando 400, 600 mil reais por mês. Então, essa competição de 26 de junho a 7 de julho não teve remuneração em dinheiro? Teve. Esses 400 mil, você vai olhar, eu nunca paguei isso. Quem paga são as plataformas. Vou explicar como é que funciona. Inclusive, você que está assistindo, você pode aprender a usar no digital. Não é meu intuito na campanha, mas já que está trazendo esse assunto, é bom que todos os brasileiros saibam que realmente tem jovens ganhando muito dinheiro com isso. O TikTok, por exemplo, onde eu tenho 3,5 bilhões de marcações, pra você ter uma noção, não tem ninguém na história da política brasileira que tem isso, nem o Bolsonaro. Mesmo derrubando todas as minhas contas, inclusive eu entendo como uma censura prévia, porque derrubaram meu site. Meu site não tem monetização. Então, derrubar um site do candidato, que é um meio de alguém achar ele, tem alguma coisa errada. Entendo, defendo a justiça, acredito que, inclusive, vou poder contribuir com isso, né, para que a justiça tenha uma leitura diferente dessa economia da atenção, que é usada na internet. Essa eleição de São Paulo, com a nossa candidatura sendo aprovada pelo povo no primeiro turno, vai todo mundo abrir os olhos para um novo tipo de política. Da minha parte, fiquem em paz, não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tem um fundo eleitoral, não tem padrinho político, não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio, presta bem atenção nisso. E não tem mais as minhas redes sociais. E vou vencer com o povo, do mesmo jeito. Não tendo todos esses atributos, eu tive a liberdade ceifada de poder usar os meus canais, que as pessoas que confiam em mim. Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim. Eu quero que você tenha suas redes sociais. Eu achei que a censura prévia chegou e tirar a oportunidade de uma pessoa de falar pelos seus meios, que desse uma multa, que derrubasse as monetizações que estão falando. E eu acho que não foi respeitado isso. Perfeito. Malu. Boa noite, candidato. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Está aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Para o Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo, porque eu nunca falei isso para você.
Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo, não, é isso eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... Você não entende como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente deve se entrar na pergunta de agora, exatamente, né? É simples, eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção, que meu nome está hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que fala... Bom, o nome. Não, candidato, existe um instituto no jornalismo que o senhor conhece bem, que é off, né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual é a insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, eu já vamos falei que Amanda, por favor. Economia da atenção. Amanda. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, você tem que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato está entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os 2 administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha, saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, eu não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag
aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso. Eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. Pedro. Candidato, boa noite. Boa noite, Pedro. Candidato, tentar falar sobre propostas. Olhando para o seu plano de governo, olhando principalmente para a questão do lixo. Você diz que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza. E de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. Tudo algo que parece muito vago, candidato. A gente já está se aproximando das eleições, né? Eu também fui fazer uma escuta no bairro da Brasilândia, que ocupa uma das piores posições no mapa das desigualdades, e as pessoas reclamaram muito sobre a questão do lixo. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui e ali. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então, o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que do latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir a ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com a legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Agora, a gente precisa de levar a sério esse assunto, porque as pessoas elas não foram educadas em relação ao lixo. Não tem isso na formação básica, nós vamos colocar isso. Eu preciso de tanto de problema, eu preciso do Congresso Nacional, preciso de ensinar isso na escola. Te contar uma crise que eu tive nos Estados Unidos é de errar o lixo, porque a gente não tem educação aqui. E aí você erra a sacola, o caminhão de lixo não pega. Eu estou numa casa em Orlando e eu falei, caramba, por que aqui em Orlando, ou melhor lá, as pessoas respeitam o pare, aqui as pessoas não respeitam, por que lá separa o lixo direitinho? Por quê? Porque tem que investir isso na educação, primeira coisa. Você anda numa cidade suja do jeito que está hoje, a gente claramente não ensinou nosso povo em relação a isso. Então, você olha... Desculpa, candidato. Você olha a situação do lixo, quando tem o interesse de grandes companhias que estão aí 20, 30 anos na cidade, eles não têm interesse em mudar nada e fazer nada de novo, nada disruptivo em relação ao lixo. Por quê? Porque contratos que precisam ser revisados e a gente precisa ter coragem de tratar disso. Senão a gente não vai conseguir. Agora você imagina eu transmitir a energia do lixo para mover os ônibus. Então não vai ter orçamento a mais no que diz respeito. O orçamento vai vir... Só de tirar a companheirada já vai sobrar dinheiro. Porque, assim, a falsa vinculação da máquina, para você que vai votar no 28, no dia 6, como punição para esse consórcio comunista do Brasil que está instaurado aqui em São Paulo, você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí, com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. A gente revisar todos os contratos da prefeitura, teremos mais economia. Trazer emendas de deputados, para você ter uma noção, são 70 deputados federais que tem no estado de São Paulo. Uma forma de gerar receita, se aumentar R$1 de imposto nas suas costas, é ir atrás de alguns deputados e trazer recursos para dentro da cidade. A maioria dos deputados federais levam para os interiores de São Paulo. Por quê? Eles trocam o dinheiro dessas emendas. Tem deputados que votam com o governo que pode chegar a ter 500 milhões, salvo engano, de 350 a 500 milhões de reais de emenda ao longo de 4 anos. Eu sei como gerar receita, dando louvor para esses caras, colocando eles lá ali na Zona Norte que você falou de Brasilândia e falar, ó, essa área aqui eu quero investimento seu e vou te dar glória, porque o poder precisa distribuir glória, a glória. O que é glória e louvor, candidato, a glória em termos de a glória de um deputado de falar assim, ó, o prefeito reconhece que o recurso veio para cá, é o que o vereador faz e pôr aquela faixa, ao invés de você pôr a faixa, alguém ter a capacidade de reconhecer que o recurso veio pela pessoa. Igual, por exemplo, o Nelson Williams está aqui, ó, o maior advogado do Brasil, eu convidei ele está em uma causa minha, é dar glória para alguém que é um dos mais poderosos causídicos, e obrigado por você ter aceito meu convite de estar aqui, Nelson. Então a gente ainda não tem orçamento, né, para o lixo? Não, nós temos. Para as pessoas que estão nos assistindo, você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte, burocracia,
companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. A gente precisa cumprir um primeiro ano né, que tem que praticamente carregar as decisões da legislatura anterior, que é a Câmara dos Vereadores, e todas as decisões que o prefeito anterior, que no caso o Ricardo Nunes, tomou. A gente, nesse primeiro ano, não vai ter esse tanto de coisa que a gente imagina, mas a gente organiza a casa com uma coisa, austeridade. Todo governo de direita, todo governo conservador, ele é austero. O que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar a máquina e dar prioridade para aquilo que faz mais sentido. Eu vou te falar o que faz mais sentido. Zerar essa fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. Vamos fazer o seguinte, candidato, a gente fala dos outros assuntos nas próximas perguntas, porque ele perguntou de lixo, acho que o senhor já respondeu. Eu queria ouvir Vamos lá. Tudo bem, candidato? Bruno. Tá bom. Boa noite. Vamos lá, Bruno. Boa noite. Candidato, eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre transparência, um pouco em cima do plano de governo também. O seu plano de governo tem um item lá específico, a prefeitura digital, transparente e pública. E em uma sabatina recente que o senhor fez para a CNN, se não estou errado, o senhor falou que no seu governo ainda vai ter uma coisa a mais ali, que é as reuniões que o senhor tiver no seu gabinete vão ser transmitidas, mais ou menos da forma como o senhor faz hoje em dia. Na campanha, já teve algumas situações que o senhor está enfrentando que podiam ter colocado em prática já essa gestão transparente. Por exemplo, tem essa questão que o noticiário tem dado aí da ligação do Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, com o PCC, e tem essa questão que é o centro da conversa por enquanto até agora, que são esses impulsionamentos suspeitos aí que levaram à derrubada das suas redes. A minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido para o Avalanche deixar partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números e explicou para todo mundo? Eu não sou dono do partido e nem sou presidente, então eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu que estou no comando, certo? Sobre o Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. Vocês gostam de criar, quando eu falo você, com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade, você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, eu posso falar. Essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. E aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião. Né? A liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas... Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Então, se ele é o presidente, eu tenho que respeitar porque ele está no comando. Agora, a pergunta é, como que o cara é do PCC, parece que o PCC acabou o dinheiro, então por que o cara está sendo despejado da casa dele? Pergunta 1. Mas o áudio é a voz dele, candidato. Não, mas eu não sou advogado dele. Eu fiz lá o comunicado depois da Globo, da Globo News, e falei para ele, cara, não é melhor se afastar? Eu fiz o comunicado e eu peço, né, que ele tenha bom senso. Eu resolvi me afastar, particularmente dele. Estou seguindo minha campanha em paz, porque para mim é constrangedor o tempo inteiro ter que responder essas questões, mas fica essas perguntas, né? Na minha vida particular eu não mostro tudo, mas reuniões onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar com o pescoço numa forca, eu vou ligar a câmera para mostrar assim. Vai ser o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. É mais para ter um sistema de defesa. E eu sei que vocês vão me cobrar isso por longos 4 anos de governo. Eu faço questão de transmitir muita coisa. Tem coisas que são estratégia da prefeitura que não precisa de abrir para as pessoas. Então, com relação às contas? Oi? As contas dos impulsionamentos? Eu já falei, não tenho dinheiro pago. Não dá para abrir esses dados para a gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça não, pode olhar lá, só pegar lá. Pedro, tem a defesa, tem tudo, tem a gente. É que o senhor não sabia nem o valor total. Não, mas aí o que eu paguei até hoje, a pergunta dela é o que eu paguei até hoje. Imagina se eu vou te responder isso. É só pedir isso num processo, para mim tá tudo certo. Bruno, para fechar a roda. Pedro. Bruno, não, Pedro. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado.
Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio, e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. Eu fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque por isso que eu estou te explicando. Então, eu termino a resposta te falando. Isso não vai diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o candidato Pablo Marçal. Vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor
também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, tem que falar isso mesmo, tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, Até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Que ali tem um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeita. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT, é uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade, isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar para atrapalhar. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente Mas já quando não era o Bolsonaro... Valdemar? Ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. O senhor também não manda no seu partido, só Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos. Que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha o registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral. Pedro, você tinha pedido pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família,
Você acharia justo uma estratégia dessa montada de fazer essa associação de uma pessoa? Pedro, onde você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada no hospital, não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira um print, põe no... Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas o senhor está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, o senhor estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato. Publicado, acho uma publicação minha. Você não tem falado que o acusado, ele... Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu estou jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu na Assembleia de Deus. Então, que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu, o senhor está criando um outro fato que não tem. Eu queria alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, aqui a gente faz isso. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Mas se eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero que você ache eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou aquele cheiro fala tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico dele? Você pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer... Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está criando... É, porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto, realmente acho que é um factoide que não tem importância. Só para fechar um pouquinho, candidato, o senhor tinha falado da questão lá dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Mello. O governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, o presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todinho passou para o meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas? Eu não sei qual que é o problema do Valdemar estar convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos. E me elogia logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa. Aí põe um filho 1 para bater, filho 2. A gente se resolveu e está tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi. Isso quer o voto dele, mesmo ele sendo comunista? Cara, eu quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Bom. Candidato, já que o senhor está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria
assessoria disse para ele duas coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que se o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura. E a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Eu estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado, e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles estão legislando e atuando? Não acho, não. Eles estão fazendo isso. Isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos. Esse é o modus operandi da justiça brasileira. Essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende não o impeachment estamos mais do Alexandre? Em guerra. O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Certo. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito, é político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Não muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência, permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias.
Faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. Sua pergunta. Candidato, uma pergunta simples. De onde o senhor conhece o Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB? Sérgio Lima me viu falando, né, que eu estava sem partido. Ele negou, né? Quem? Ele negou, né? Mas eu vou afirmar porque foi ele que me deu o contato. Ele falou que só conheceu Se quiser, eu vocês ligo para ele aqui agora, eu falo com ele agora. Se ele negar na ligação, vai ser difícil para ele. Ele que negou, e a gente publicou lá no UOL uma reportagem dizendo que teria sido um amigo em comum entre vocês, um advogado chamado Amaury Pinho. Eu sei lá quem é. O Amaury eu conheço do PROS. Eu tenho conhecimento quem é ele. Vou te contar como é que foi. Eu estava em Roma e eu tinha acerto com o DC, do Emael, e eu escolhi esse partido, porque o cara é um senhor de idade, eu pensei, não vou ter problema com ele. Faltando poucas horas para o negócio, para virar a data limite, ele me liga e fala, você não vai ser candidato a prefeito, você pode continuar no partido. Eu falei, o que eu quero ficar no partido se eu não vou ser candidato a prefeito? Aí, de última hora, aparece o PRTB. Mas você não conhecia, então? Não, conheci ele foi esse contato, foi o próprio Sérgio Lima. Ele até foi no Fritada, que foi mais assistido da história aí que eu fiz lá no Teatro Bradesco, ele estava lá presencialmente, ele me mandou uma mensagem, salvo engano, nesse dia. Ele falou, cara, cuidado com esse partido. Eu falei, cuidado não, tá tudo certo. E aí, acabou que a gente migrou de última hora. Foi de última hora mesmo. Mamanda, para fechar o bloco. Certo, candidato. O senhor foi na CNN, acredito, e teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela postou no blog dela, que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. O senhor chegou nela e falou assim, desculpa ali, meu jeito, era para os cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que trouxe... colocar no primeiro lugar nas pesquisas, é isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso, só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta, quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, do TSE, eu queria falar sobre isso. Tem 99 páginas. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu estou sendo verdadeira, por isso que eu estou conquistando. Tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, está o presidente e o ex-presidente, cada um de um lado, não tem um tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Eu sou aceito de estar aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer?
Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, Eu então, posso que era a falar o que única eu coisa que o senhor quiser, deveria fazer. Mas então a Amanda, gente não também pode deveria. perguntar Sabe por sobre quê? proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara, para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem várias outras, eu vou terminar. Pode falar olhando para a gente, não, mas a gente não... desculpa tragar o seu... Mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não, Não vou votar. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Não, mas só discussão. de você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Diga. Não, sei lá, eu tenho umas discussões de proposta aqui. Estou podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta já com mais Roda Viva com o Tava candidato animada Pablo com as Marçal. perguntas de proposta. Eu estou encerrando o bloco, gente. Ele acabou de dizer... Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Candidato, o seu plano para o transporte público e enfrentamento do trânsito vem mudando, vem sofrendo alterações. Em relação aos teleféricos, na sabatina da Band, uma das primeiras da campanha, o senhor disse que eles interligariam bolsões de estacionamento que seriam construídos próximos à rodovia para quem viesse de fora da cidade, deixaria os carros nesses bolsões, seguiria de teleférico. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí, na Globo News, o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín e em outras cidades que têm uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu eu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em outras. Porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. É o elevador que é puxado na horizontal, para você ter uma ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você que é da comunidade, não é para os outros não. Isso não é uma situação de mobilidade para uma cidade que tem 7 milhões de carros transitando diariamente. Então, sobre os bolsões que você trouxe, essa sim é uma grande questão porque nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. Essas 38 cidades formando essa metrópole recebem muito carro diariamente, centenas de milhares de carros. O que significa isso? Tem 10 rodovias, né, que injetam esses carros dentro da cidade e a maior parte dessas pessoas entram com uma única pessoa dentro do carro, gerando lentidão no trânsito e soltando gás que tem destruído o nosso meio ambiente. Então, você imagina, a gente cria esses bolsões, onde esses carros ficam nesses bolsões, através de ônibus também e de teleférico, ligar na rede de transporte da cidade. O cinturão, nós vamos inaugurar uma primeira fase e essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero criar um paço municipal. O que significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar com traço de 30 anos. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. O que significa isso, a ausência de Estado? O governo não investe em vocês. E eu vou fazer isso para quê?
para vocês terem um transporte digno, para vocês nem pagarem o transporte. Vai ser através de PPP, parceria público-privada. E essa parceria público-privada, quem vai pagar são as pessoas que usam fora as que moram. Então, você vai ter um acesso gratuito nisso. Nós vamos testar, a comunidade vai aprovar. No plano de governo tem a comunidade forte. Nós vamos desfavelizar São Paulo a partir dessas primeiras favelas. E aí vocês vão ver o porquê que é abençoar. Porque a esquerda... Entendi. Como que desfaveliza com o teleférico? Não é com o teleférico. É fazendo liberação fundiária. Você ter escritura, logradouro público, você parar de descer lá na porta da comunidade, você pegar suas correspondências. É assim que você vive hoje. Lá na Zona Leste, Vila União, por que não tem energia? Porque não tem meio-fio. Por que uma prefeitura não resolve um negócio desse? É tão simples. Por que os mananciais onde vocês moram, falando só com a comunidade agora, deve ter de 3,5 a 4 milhões de pessoas em situação de periferia, favela e comunidade. A comunidade tem que ser forte. Só que a favela, ela precisa ser reurbanizada. Qual que é o interesse de esquerda? Manter vocês nessa situação de miserabilidade para manter a esperança sempre acesa que vocês vão mudar de vida. Então, o teleférico não é uma proposta para a mobilidade geral da cidade, é para você, que mora na comunidade, e eu fiz uma promessa. Ninguém, até terminar esse governo meu de 1.460 dias, a partir do dia 1º de janeiro, vai morar em casa de lata, nem casa de madeira. Eu não estou fazendo algo que eu acho que dá certo. Eu estou fazendo isso em Angola, em Luanda, no Camizungo. Estou lá desde 2019, investindo na minha influência, o meu tempo, o meu recurso e chamando de vários empresários, nós estamos reconstruindo e desfavelizando um lugar. E por que o senhor não fez no Brasil, em vez de fazer em Angola? Eu de fazer lá na África. E agora eu senti de fazer em São Paulo. E vou fazer em São Paulo. É onde eu sinto com o meu coração, eu faço. Entendi. Está aberta a roda? Diga, Bruno. Falar um pouco de emprego. O senhor, carteira de trabalho virou um tema aí na eleição, o senhor falou que está com a tua aí. E, ao mesmo tempo, o senhor tem essa proposta que o senhor falou agora há pouco da criação dos 2 milhões de empregos aqui na cidade. Eu fiz um levantamento no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E o senhor tem 25 empresas, que estão lá registradas, ligadas ao senhor. E essas 25 empresas, elas tinham 45 pessoas empregadas. 19 empresas não tinham nenhuma pessoa empregada com carteira de trabalho. Eu queria saber, considerando essa questão dos 2 milhões de empregos que o senhor pretende criar, como que vão ser esses empregos que o senhor pretende criar aqui em São Paulo, considerando especificamente que aqui na cidade o número de desempregados é de 500 mil pessoas? Sim. É o número de 500 e tem um problema, né, que foge, que é a pessoa que tem um bolsa que nunca vai fazer ela prosperar. A gente tem 5.568 cidades, salvo engano, se não mudou esse número, no Brasil. Quase 3 mil tem maior parte de Bolsa Família ao invés de carteira assinada. E sobre as minhas empresas, obrigado pelo levantamento aí, a maior parte é terceirizado, porque a gente mexe com muita tecnologia. Então, tem programadores dos Estados Unidos e outros países, e a gente usa muito o serviço de terceirização, que isso ganha agilidade. Inclusive, na gestão pública, a gente usar esse mesmo recurso vai mudar tudo. A gente colocar na mão de gente competente para fazer mais rápido. Sobre os empregos, esses 2 milhões, o governo Lula conseguiu criar 2,9 milhões de empregos no Brasil inteiro. No Brasil tem 21 milhões de CNPJs, 10 milhões estão no estado de São Paulo, 2,2 estão na cidade de São Paulo. Então, o estado concentra 50% das companhias e você que está assistindo, se a gente fechasse todas as empresas agora, não existiria o país. Por quê? Nós somos os empreendedores e os trabalhadores que geram a economia desse país, não é o governo. O governo tinha que ser um garçom eficiente e devolver o recurso. Hoje o endividamento do Estado está em quase 7 trilhões de reais. Significa que se dividir esse dinheiro por todos nós, cada um deve 40 mil reais aproximadamente. Aproximadamente, pra você entender a conta aí por baixo. O que significa isso? O que move o país é emprego. Nós podemos fazer isso e fazer essa cidade crescer e atrair mais gente para cá, inclusive. Agora, nós perdemos a vocação industrial, porque não tem incentivo disso. Isso é uma parceria que tem que fechar com o Estado, que é ICMS. As indústrias foram embora. Nós ficamos focados muito em serviço. Até 2050, se a gente não migrar os nossos serviços para a tecnologia, nós vamos perder todos os nossos empregos. Está previsto aí nos próximos 15, 20 anos que a gente perca pelo menos 300 profissões tradicionais por conta da tecnologia. A inteligência artificial, por exemplo, vai arrematar todos os empregos. A gente precisa fazer com que as pessoas aprendam na escola pública, robótica, precisa aprender sobre inteligência artificial, sobre algoritmos. A gente precisa colocar isso na cabeça de todo mundo e tem que ser rápido. A minha vontade de ser prefeito é ensinar isso desde pequeno na escola, desde pequeno, de forma lúdica.
Alfabetizar essas crianças antes dos 7 anos, que a incompetência do prefeito de hoje não consegue alfabetizar pelo menos 38% das crianças até chegar nessa data. E aí o que acontece? Como criar 2 milhões de empregos? Nós precisamos de incentivar que essas empresas, inclusive, não é só fazer os empregos. A gente vai criar um amortecedor de fluxo. Pensa na cidade, o rodoanel de 177 quilômetros. Vai ter um anel dentro de empresas, uma faixa. E esse amortecedor de fluxo vai fazer com que pessoas de outras cidades não atravessem para dentro da cidade, mas fiquem nesse amortecedor de fluxo, que é a forma mais inteligente que eu conheço de diminuir a criminalidade é dando emprego. O emprego é o maior direito social do mundo. Nunca ninguém combateu o maior direito social. E como é que gera esses empregos? Trazendo isenção, trazendo essas empresas de tecnologia, trazendo essas indústrias do futuro, porque senão nós perderemos o futuro desse país. Pra você ter uma noção? Diga, Malu. Isenção de que imposto? Diminuição, por exemplo, do ISS. O senhor sabe quanto o São Paulo arrecada de ISS? Olha, por ano? É muito interessante você pegar um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, que o ano que vem vai ser 120, e fazer, você sabe isso aqui? Isso é uma coisa de você pegar e abrir. Não, esse é o principal imposto da cidade. Legal, eu posso abrir isso. Isso não traz demérito nenhum, mas a gente gasta 25 bilhões com educação todo ano. Ano que vem já está previsionado para gastar algo em torno de 28 e o orçamento vai bater 120. A gente gasta com assistência social 2,6 bilhões e as pessoas estão na rua e aumentou o número em 23% em relação ao ano passado. Saber uma linha específica é só abrir orçamento, posso abrir com todo mundo e tem gestor para fazer isso. Eu amo o número. Você está baseando a sua proposta nesse tipo de medida, né? Simples. Primeiro gera economia e a gente precisa de aumentar a receita trazendo o que eu já falei sobre os 70 deputados. Acho que uns 37, 38 a gente consegue converter para a base e trazer os investimentos para a cidade de São Paulo. Malu, deixa eu Agora, só terminar sobre os empregos. A mágica do emprego, né? Tem que abrir empresa. Agora, o Pablo Marçal empresário contrata CLT, contrata terceirizado e o Pablo Marçal não tem problema. Gestor vai... Mas aí, quando a pessoa entender bem, eu já fui trabalhador, proletariado, atendente de call center, sou filho de faxineira e filho de funcionário público. Eu fui desenhado, estudei na escola pública a maior parte da minha vida para ser funcionário público. E acabei não participando de um processo desse. Fui para uma grande companhia, aprendi, uma multinacional, aprendi sendo terceirizado, está aqui na carteira de trabalho. Eu fui atendente de call center terceirizado de uma companhia, uma das maiores, né, aqui do Brasil. Eu comecei a aprender como é que esse povo joga. E aí, até chegar até as minhas empresas, eu aprendi a jogar o jogo norte-americano. Só um pouquinho que eu vou terminar o negócio dos empregos. Pode? Pode, não, o senhor não está falando de proposta de emprego, o senhor está falando de outra coisa, mas tudo bem. De mim, é porque eu tenho que provar para isso que eu dou conta, né? Tá certo. O que acontece? Vai ter um braço de ensino em todos os 2 milhões de CNPJs aqui na cidade de São Paulo. Como que é isso? É um portal onde você, que é funcionário de qualquer empresa, terceirizado, se você for PJ, o que for, você vai ter esse acesso. Nós vamos ensinar inteligência emocional, nós vamos ensinar educação financeira, que a gente não aprendeu na escola pública, nós vamos ensinar tecnologias, profissões do futuro. Vocês precisam migrar para as profissões do futuro, senão a gente vai ser disso? Não, Bruno, eu preciso rodar a roda. Vai lá. Não, pelo amor de Deus, Malu, por favor. Desculpa. Valeu. Uma proposta, não, é sobre proposta ainda. O senhor gosta muito de falar de uma proposta, que é o prédio de 1 quilômetro que o senhor vai construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo, mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes, o Burj Khalifa, 880 metros. 828. Aqui eu entendi que era 880, mas tudo bem. É 800, mais de 800 metros. Passar na checagem ali na hora de voltar para o intervalo. Tá bom. Já fez o corte? Posso continuar? Pode. Beleza, então vamos lá. A Arábia Saudita está tentando erguer desde 2013 um arranha-céu de 1 quilômetro, como o senhor, mas as obras já estão rolando desde 2013, 6 bilhões de reais, não tão próximas de terminar. Isso num país como a Arábia Saudita, que tem petrodólares, é uma ditadura, tem trabalho análogo à escravidão e ainda por cima, nós temos um plano diretor em São Paulo que não permite que essa obra seja realizada no centro e, para realizar fora, tem uma série de compensações, centenas de milhares de metros de terreno que precisa ser fornecido como contrapartida. E aí eu queria saber do senhor, São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falamos de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. Vai fazer um prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade? Toda obra ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouviram o que eu estou falando. Vocês nunca mais na vida de vocês vão me ver sendo candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Alguém que conquistou o que eu conquistei, vindo da onde eu vim, não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. Isso aqui é perda total para a pessoa. Vou responder, calma. Eu já fiquei hospedado no Burj Khalifa.
e lá tem 828 metros, salvo engano, que às vezes ele cresceu 10 metros de dilatação aí, né? Eu já fiquei lá no Hotel Armani, foi uma experiência assustadora. Só quero contar uma coisa para você. Ninguém iria ao deserto se não tivesse uma obra poderosa dessa. Porque eu quero movimentar o turismo na cidade de São Paulo, abençoar a zona sul de São Paulo. Essa área, o que a Malu falou muito bem, a questão do zoneamento, ele é revisto de 10 em 10 anos. Mas não precisa preocupar, porque quem define isso é a Câmara. E quem define isso é a Prefeitura, junto com a Câmara. Eu vou revisitar isso por interesse de São Paulo. Você faz um prédio desse, você cria disrupção na construção civil, você aumenta o emprego, leva 10 anos uma obra dessa, tá? 20 bilhões de reais. Não já tem mais de 10, né? Tem 11 lá na Arábia Saudita. Então, esse é o valor e vou explicar por quê. A FG, lá em Balneário Camboriú, já fez um de 300 metros e está agora fazendo um de mais de 500. Inclusive, eu estou entrando nesse projeto para todo mundo entender que é um negócio sério. Lá em Balneário, numa praia apertada, eles vão construir um de mais de 500 metros de altura e vai ser o maior residencial do mundo. Gente que é visionária, às vezes espanta a maioria das pessoas que não entendem do que a gente fala. Porque a gente quer criar um marco, esse prédio vai chamar Brasil, inclusive. Todo o mundo fala de Burj Khalifa e eles vão falar que o maior prédio do mundo chama-se Brasil. A novidade, não vai custar nem R$1 do seu dinheiro. Isso aí vai ser parceria público-privada, mas tem que ter uma iniciativa de alguém. Vou explicar algo para vocês. O Brasil perde em turismo por um elevador na França. O elevador da Torre Eiffel. Aqui tem menos turista internacional, tá? Do que o elevador da Torre Eiffel. O que significa isso? Nós precisamos criar vocação nisso e construir isso, além de trazer muito emprego, mudar completamente a imagem da cidade de São Paulo, abençoar essa zona sul de São Paulo, região periférica, onde não tem investimento. Ali você começa a criar um prédio, você começa a criar uma quadra e aí você vai valorizar seu imóvel. Você que está aí, ó. Você que está aí para baixo no Campo Limpo, você que está aí no Jabaquara, você que está aí. Sabe o que acontece quando uma obra dessa acontece perto de você? Seu imóvel que vale 300, 400, vai passar a valer R$1 milhão. Só que todo mundo só quer investir no lugar dos playboy, não quer investir aí. Eu quero levar a prefeitura para a Zona Norte para valorizar a Zona Norte. Eu quero levar o maior prédio do mundo para lá sem gastar nenhum real de dinheiro público, só de disposição. E me dá uma caneta apertando 28 no dia 6 de outubro, que se a caneta estiver na minha mão, nós vamos fazer. Se vocês não me derem a chance de ser prefeito, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou arrumar um jeito de fazer isso aí. Eu vi e quem viu não tem como voltar atrás. Entendi. Agora a gente vai para o intervalo, volta já já com mais Pablo Marçal no Roda Viva. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Candidato, o senhor disse mais de uma vez já, inclusive o seu plano original, quando o senhor entrou na política em 22, era ser presidente da República. O senhor tentou ser candidato, o seu partido, na última hora, negou a legenda para o senhor ser candidato a presidente. O senhor disse aqui, nessa entrevista, hoje, que se não for dessa vez, o senhor nunca mais vai ser candidato a prefeito de São Paulo. São Paulo tem uma experiência aí de 2 prefeitos recentes que deixaram a prefeitura para ser candidatos a outros cargos. O que o senhor diz para o eleitor de São Paulo que garanta que o senhor não vai ser candidato a nenhum outro cargo daqui a 2 anos? Ou a presidência da República, especificamente? Só para corrigir, não foi o partido que me derrubou, não. Foi uma decisão na justiça, porque o partido estava comigo, foi lá, derrubou o presidente, e aí o presidente Lula acabou juntando com esse partido e eu virei deputado federal, continuei no partido, ganhei a eleição, foi subjúdice, depois inverti, fui eleito, depois derrubaram de novo, através do ministro Lewandowski, e acabou que eu acabei perdendo a eleição com 243 mil votos. Sobre governar São Paulo, a minha agenda já está travada, 1.460 dias. O Dória, que para mim foi um cara que magoou o povo, né, por uma ambição política, já mostrou para nós que isso não funciona. A maioria dos políticos que passaram por aqui já mostraram o jeito de não funcionar. Pra você entender, a máquina de São Paulo é uma máquina impressionante. É uma máquina onde você, se for um bom gestor, já funciona, mas se você quiser fazer um governo histórico aqui, eu deixo um compromisso para você que vai punir esse consórcio comunista do Brasil aqui, que são esses outros 4 candidatos que estão na mesma laia. Você vai digitar o 28, eu vou te pedir um favor. Você vai digitar o 28 no governo histórico. Nós iremos fazer uma gestão e nós vamos fazer o social como nunca antes. O que eu quero que você tenha segurança é o seguinte, é difícil
Qualquer pessoa no Brasil hoje venceu o presidente Lula. Ele sem a máquina, fazendo uma análise. Ele sem a máquina na mão, venceu o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Eleição é um negócio muito perigoso. A não ser que ele tenha um comportamento do Biden, pelo envelhecimento, com todo respeito, a idade chega para todo mundo. Eu tenho 37 anos, o Lula vai estar com mais de 80, se eu não estiver errado, aí em 2026. Se ele tiver do jeito que ele está hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vence ele. O Bolsonaro está inelegível. Acho que dificilmente qualquer outro governador do estado consiga ter punch para fazer isso. O que é o ideal? O ideal é que volte à normalidade, o Bolsonaro consiga ser elegível para que ele dispute com o Lula e vá para esse final, esse acerto de contas, para ver quem é o mais popular. E que o governador Tarcísio parta para a reeleição, para continuar fazendo o que ele tem feito muito bem feito. Inclusive, você vai ter meu apoio, governador, não precisa me atacar mais. E eu vou cumprir isso, e se precisar, e o povo estiver comigo nisso, do jeito que está agora, né, que está assustador, a pesquisa Veritá ali, a intencional, eu estou com 36 pontos. Na espontânea eu estou com 30, deslocado do pelotão inteiro. E essa pesquisa, para quem não sabe, ela foi a única que acertou, em cheio. O próprio governador Tarcísio falou com a boca dele, ninguém acreditava na eleição do Tarcísio, e ela falou que ele ia ganhar, e ganhou. E a gente vai ganhar também no dia 6. Então você está dizendo que se não tiver outro para enfrentar o Lula, vai ser o senhor, é isso? Não entendi. Que se não tiver nenhum outro, se o Bolsonaro não puder enfrentar o Lula, vai ser o senhor? Lula. Eu deixei claro aqui, só se ele tiver. Nem o senhor? Ninguém ganha dele, ele com a máquina na mão. O Lula, ajuda a gente, cara. Termina esse governo com honra, acha alguém. Não adianta ser o Boulos, que ele é de extrema esquerda. Você sabe que você tem vergonha dele, mas está faltando candidato aqui. Deixa São Paulo comigo, arruma um sucessor. Não é o taxado de que ele é incompetente. Ele já mostrou que gestão não é com ele nem economia. Arruma alguém, sai em alto estilo, faz o melhor governo da sua vida. Recupera esse 1 trilhão que você acabou de colocar de rombo fiscal. Se você repetir o número que você colocou nos nossos lombos por 2 anos, você vai ser o presidente mais incompetente da história. Dificilmente. Se você estiver bem emocionalmente, eu duvido que alguém ganhe do senhor. Pedro. Candidato, no dia 25 de agosto, o senhor publicou nas suas redes sociais um vídeo com a música de fundo do Racionais MCs, Expresso da Meia-Noite. No sábado, dia 31, você postou a música Oitavo Anjo, do 509E. O Dexter pediu a retirada dos conteúdos, falou que não autorizou a utilização para fins eleitorais. Queria saber se você pediu a autorização deles para colocar nas suas redes sociais e se utilizar essas músicas deles nas suas publicações é uma forma de talvez tentar criar um personagem e se aproximar das periferias da cidade de São Paulo. Na verdade, como é livre na plataforma, eu não preciso pedir autorização para usar. Isso não é música oficial de campanha. Isso é de qualquer vídeo. Qualquer pessoa pode clicar e ter autorização do próprio Instagram para isso. As músicas que não têm autorização, ele mesmo, se ele quiser derrubar, ele pode ir lá e mandar o Instagram derrubar todo mundo, coletivamente. E se derrubar, você vai falar que é censura? Lógico que não, é direito dele. Eu sou do direito, eu entendo, é um empreendedor, ele é dono da música. Só que se ele derrubar para mim, vai derrubar para todo mundo. É porque é livre a música está lá dentro. Ele ganha visibilidade com isso, eu entendo. Ele pedir para tirar, se for uma música de campanha, não, ninguém vai usar, claro, e nem precisou de pedir autorização porque é livre. E compartilha dos ideais do hip hop? Cara, eu vim de periferia, eu morei num lugar chamado Parque Ateneu, e a minha mãe, ela não gostava que eu ouvia de jeito nenhum. Eu tinha um vizinho chamado Luzimar, que toda semana era assim, final de semana, som lascado era o quê? Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigília. Então você adora a crítica à polícia. Você não sabe como é caminhar. Você adota com a também cabeça na mira de uma HK. É mais uma tentativa de um corte, ou de Israel. Estraçalha ladrão, que nem papel. Eu estou respondendo, é minha vez. Então, candidato, você fez a pergunta, eu esperei. Não, ele está perguntando se o senhor compartilha da ideologia do... Eu já fui skatista, morei na periferia. Eu tô te falando, deixa eu responder, cara. Então vai lá, terminei minha resposta, vai lá. Compartilha das críticas que o Racionais faz à polícia? Sua vez é um policial. Sabe o que acontece? O policial da quebrada, ele canta Racionais, porque é cultura. Agora, a gente precisa de uma segurança pública. Você está de brincadeira que eu vou falar que eu aceito tudo que ele fala? Nem a minha pessoa tem alguém que aceita tudo que eu falo. A gente tem que saber depurar. É uma cultura, é raiz. Isso aí está impregnado em todo mundo. Eu nunca comprei um CD do Racionais, mas eu ouvi do vizinho, aprendi, estava te mostrando aqui uma parada. Todo mundo acha, você aprendeu esses rap agora? Nunca, mano. Eu vim da periferia. Eu morei em periferia. Falou até um mano agora. É o quê? Soltou até um mano agora. Tá errado? Não, é que eu achei... Você pira que eu falo mano para todo mundo? É que eu achei curioso que você não usou o mano em nenhum outro momento da entrevista. Cara, é porque você me trouxe a memória muito boa.
de quando eu era pobre, morava em periferia, minha mãe odiava que eu cantasse essas músicas. Em qualquer lugar que eu tô de rolê, na quebrada, tô de Paraty filmado. Pedro, sabe o que rolou? Pedro, sua pergunta. Esses blocos são mais curtos, vamos para a pergunta. Diga lá, Pedro. Não, eu queria voltar um pouco aqui. Hoje saiu uma reportagem do Metrópolis falando de um banco que não é banco e que, diz a reportagem, está associado ao senhor, né? Que é um banco que cobra das pessoas R$45 para abrir conta num outro banco. E aí esse outro banco não cobra tal. Eu queria perguntar o seguinte, por que o senhor está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta em um terceiro banco que não cobra? Você estudou direitinho a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. E quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então, tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP? O mínimo produto, não é isso? Mínimo viável do produto. É um teste. Eu nunca lancei esse banco. E só das pessoas saberem que está rolando esse teste, elas foram lá e se inscreveram. Elas têm vantagens em pagar. Então... Qual vantagem tem alguém? Várias vantagens. Tem que olhar, eu não acompanho o banco. Pagar eu não para abrir uma conta que é de graça em outro banco, por que alguém faz isso? É por isso que eu estou te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Mas a reportagem não diz isso. Mas se o senhor mesmo está dizendo que não você sabe... e olha lá, por que a pessoa paga? Não é para ter, porque o Nubank é de graça, o Inter é de graça. Vou te explicar. Mas o senhor disse o futuro do Brasil... nessas reportagens. Não, é o seguinte, eu não faço parte do quadro social, ele é um teste. Mas não é isso que o senhor disse. O senhor falou, eu já estou está explicando para vocês, ele é um já teste. está autorizado já, tem muito negócio. A gente nem fica fazendo propaganda para não parecer camelódromo digital. É isso mesmo. Ela então, está em teste ou tem muito negócio? Eu sempre falei, está em MVP. O que eu faço? Eu testo o sócio, eu testo... É porque você vai mexer com operação financeira, você precisa de... do Banco Central no caso de banco, não? Não entendi. MVP no caso de banco também precisa de autorização do BC. É assim, é um banco digital. Ele não precisa dessa autorização, ele precisa de ter a conta piscina, e a conta piscina é do ASA. Não tem nada de errado nisso. As pessoas pagam pelos benefícios. Depois você dá uma olhadinha nos benefícios, vai que você faz lá, vai ser da hora. Seguinte, nos Estados Unidos tem 10... Não, né? Fazer em teste. É melhor esperar testar, né? Vamos fazer um negócio em teste. O Lehman Brothers quebrou, a Companhia das Índias Marítimas foi a maior empresa do mundo, já quebrou. É normal quebrar as empresas. Eu não tive a felicidade de ter esse histórico de quebrar nenhuma empresa. É o seguinte, agora vai aparecer de tudo. Vocês querem pegar áudio de processo de 20 anos atrás, façam o que quiser. Pergunta para os Ubers dentro da cidade de São Paulo, para os taxistas, pergunta para os recepcionistas. Aonde eu entro, as pessoas ficam fazendo assim, no debate, ontem o cara segurando a câmera assim, eu tô com você, mas vocês podem pegar o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí. Não está pegando o que quiser. É um negócio do qual o senhor pode faz ficar à parte, vontade, eu já expliquei. Todo mundo que me acompanha... Inclusive, o senhor se vangloria de ser um empresário bem-sucedido. Eu estou muito feliz. Eu quero que o brasileiro tenha a oportunidade de ter banco. É o seguinte, os Estados Unidos tem 10 mil bancos, aproximadamente. No Brasil tem quantos? 12. Tem 140 instituições financeiras. Por que o brasileiro não abre a mente? Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode ter um banco. Todo mundo pode empreender, todo mundo pode prosperar. Eu vou te mostrar aí, seu filho vai prosperar, a senhora vai prosperar. Conta comigo, vai ser o governo da prosperidade. Amanda. Candidato, por favor, o senhor concorda comigo que mudanças climáticas é talvez o assunto mais importante hoje em dia? Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato que está falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que pode ter enchente, que tem que ser tirados desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é porque se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar um teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão um lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres. As mais afastadas das regiões nobres, a cidade está suja.
Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1.000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque os caminhões precisam de passar. E as famílias em área de risco, por favor? A gente precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso te responder. Tem 41 mil São imóveis. Mais de 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu estou perguntando, se for possível. Se você deixar, eu vou fazer. Então, vamos lá. 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando. Alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mulher. Mas se você responder, eu deixo o senhor terminar. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder. Então, podemos passar a pergunta para o próximo, porque o senhor não está respondendo. Então, vamos lá, ping-pong, então. 41 mil imóveis, a gente precisa permutar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis. Só para você entender, eu sei que está assistindo, a dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso, porque eu já faço. Tá. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso ainda. É muito simples. Se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui. É claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisas que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais. A gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de carros da cidade. Os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade. Não tem como. Certo. Com isso, então, a gente encerra mais um bloco, vai para o último intervalo e volto com a pergunta da Malu Gaspar no próximo bloco. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o Pablo Marçal. Quem pergunta agora é a Malu Gaspar. Candidato, a gente já falou sobre o envolvimento do PCC, do seu presidente do seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem. Mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que, para lhe representar nos seus jatos, né, na sua empresa de aviação, um empresário chamado Florindo Miranda Ciorlim, que chegou a ser preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e é réu no Mato Grosso por tráfico de drogas. Forneceu aviões para transportar 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil. Essa é a acusação. Quando o senhor contratou... nomeou representante legal, na verdade não contratou, nomeou representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continua com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfico. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada... Não está escrito isso aqui, não. Não, mas é isso que você leu. Representá-lo junto... Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só para uma compra de aeronave. Eu tenho 4 aeronaves. É porque quando o senhor esteve no Flow, o senhor falou que não fazia negócio com qualquer cara até provar o cara. Mas eu não fiz negócio com ele, não. Ele é um despachante, é igual você ir no Detran. Quanto tempo que ele ficou representando o senhor legalmente? Foi só para a compra da aeronave. A aeronave foi transferida para mim e acabou. Um cara que comprava aeronave
aeronave para o E por quê? Eu Qual comprei de um foi a empresário indicação? lá do interior de São Paulo, tem nada a ver com ele, ele é o despachante. É porque vocês estão caçando Por que o senhor pelo não falou isso, Malu, então, quando foi É porque questionado? eu fiquei sabendo pela reportagem. Aí eu ligo no jurídico, né? Imagina alguém que fatura o que eu faturo, imagina eu saber esse tanto de coisa. Então, isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, está aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários, a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então, é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual Boulos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa porque ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal, Marçal tem ligação com o primo, sei da onde, do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém? Não, mas esse é seu amigo, parceiro Eu fiquei de amigo negócio. dele, ele mudou minha vida. Cariani, obrigado por você transformar Mas esse como país. que é esse processo seletivo? Entra qualquer um? É o que que eu nem tô te com essas falando, ele não é pessoas? alguém que trabalha para mim, ele não é submetido a mim, ele cuida da vida Ele é dele. Mas ele é sócio. seu sócio. A gente fez aquele programa justamente para mudar a vida dos outros. Eu sou um educador e ele mudou minha vida e a gente está mudando a vida de muita gente através do ensino. Só lembrando essa denúncia, um minuto, Pedro, um minuto. Só lembrando essa denúncia aceita pela Justiça, portanto, ele é réu, não é qualquer acusação. Ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? É o seguinte, meu braço? Por que meu Não? braço? De ficar arrepiado, 12 toneladas Não, para... Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Isso não é jornalismo, não, é Só um pouquinho, a resposta é minha. Calma que eu estou respondendo. Não, o senhor está falando do jornalismo, a gente está Calma. contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, desci o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia para vir Se o para senhor cá. não lê, né? O senhor cobra tanto, a gente diz. É para quê, né? Eu então, parei de fala, ler o um senhor não pouco sabe, para né? publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora, não. É o também seguinte, publiquei deixa eu só terminar. É. Terminando sobre o Cariani. Cara, se tiver devendo, pague. Se não tiver, eu vou ser o cara do seu lado para cobrar todo mundo que destruiu sua reputação. Vá para cima e obrigado por você ter mudado a minha vida. Já deu para ver como vai ser esse processo seletivo. Pedro, por favor. Seguindo nesse assunto, não é muita coincidência que todo mundo que está em volta de você, que está sendo investigado, é por tráfico de droga ou ligação com o PCC de alguma forma? Sabe o que é a coincidência? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teve a chance de acabar com o PCC e foi um bunda mole. O que tem a ver isso? O que tem a ver? Ele é vice-presidente do Brasil e tem... Não, o que tem a ver ele com o seu caso? É o que eu estou te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, ele teve a chance de acabar com o PCC. Pessoas próximas a você são próximas Amigo, ao PCC. Em relação a mim, não. Esses caras Não, eu tomaram tô as perguntando usinas. em relação Eu tô a você. respondendo. O PCC tomou usina, tomou posto de gasolina, tomou televisão, tá tomando tudo. Tá lá dentro do governo. Tudo bem. Tomou partido. Então Vocês não estão tem o falando que do meu fazer presidente? isso, então não tem nada pra fazer. Calma que eu estou respondendo. Eles alegam que o meu presidente tem ligação com o PCC. Ô, Leonardo, se você é do PCC, por que você teve despejo na sua casa? Cadê o dinheiro do PCC para te ajudar, cara? Isso cabe ironia com um assunto tão sério, candidato. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem.
Você sabe, Alckmin, que você é o bunda mole e não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora tem que aguentar o PCC. Como está infiltrado prefeito, como é que o senhor vai lidar com o vice-presidente da República se o senhor está num programa que é o maior programa de entrevistas da TV brasileira, chamando o vice-presidente da República de bunda mole? É porque ele mesmo falou que o maior corruptor da história é o presidente que ele entrou na mesma chapa. Você falou com a sua boca que o Lula é pior do que bunda mole. Você mesmo. Você era um cara de caráter, porque o Dória, que é titular do governo da Prefeitura de São Paulo hoje, ele te traiu, você teve que fazer esse acordo maluco para estar dentro da presidência da República. Você falou do Lula com a sua boca. Candidato, você não acha que o eleitor se assusta um pouco com essa sua postura? Tem que Você assustar. está falando de Dória, tem que só assustar? tem aqui 2 pessoas que foram do governo Dória. Ótimo. E as Então, pessoas vão morrer por causa disso? Eles foram Pergunta durante se elas anos. andam com Dória hoje. Eles também vão passar no processo seletivo. Pergunta se eles andam com Dória hoje. Quem é o Dória de verdade? Esse governo até hoje é do Dória. E vai cair esse governo do Dória, do Bruno Covas, e esse herdeiro aí não é homem suficiente para ser prefeito de São Paulo. E pode deixar comigo que eu vou governar essa cidade. Pedro, pode Candidato, perguntar. vou fazer uma pergunta para o senhor. Todas as vezes que saem alguma relação do senhor, seja a empresa, seja os seus colegas, você sempre as afasta de você. Nunca fiz isso. Assim, Acabou de tá fazer. falando, por exemplo... Afastar, eu falei pro Cariani, eu tô com você, cara. Se você se Mas, tiver por exemplo, rapaz, do seu partido, que é o presidente do seu partido, Eu tô no você partido ainda. afasta a questão da própria questão das fraudes que foram condenadas, questões bancárias. Você falava que você só tinha um trabalho ali de manutenção. Então, foi condenado pessoal, e acabou o assunto. Se você for prefeito da cidade de São Paulo, é assim que você vai lidar com possíveis problemas numa administração de uma cidade tão grande. Então, por exemplo, se um secretário seu tiver alguma acusação, algum envolvimento, se algum funcionário, se alguém de uma subprefeitura, você também vai falar, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lavar a mão dessa maneira ou você vai assumir responsabilidade? Você falou o quê? Parece quem? Eu não tenho nada com isso, Parece não quem? conheço, não sei. Qual o nome você falou? Lula? Lula. Parece o Lula. É o seguinte, todo mundo tiver envolvimento vai ser apurado. E na apuração, se tiver cheiro, vai ser desconectado. É assim que eu faço na vida privada. Alguém falou, você só saiu lá quando você foi para a Polícia Federal porque você delatou os caras. Eu não tinha nada para fazer, só falar o que você estava fazendo. Agora é o seguinte, existe uma infiltração do crime organizado nessa cidade, que vocês não têm noção. Chama organizado porque o Estado virou as costas para o povo. E como só colocaram bandidos na política, eles criaram um organismo que não consegue mais parar. O que a gente vai ter que fazer? Essa é a última geração do crime. E nós precisamos, com educação, mudar a cabeça das pessoas para ninguém, absolutamente ninguém, conseguir ser captado por eles. Essa é a última geração do crime nessa cidade, doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos dar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva em todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Amanda. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco isso é patriotas contra os comunistas. Não, o PCC é primeiro Pablo comando contra da o crime. capital, uma organização Não, isso aí bem que você está falando. O que eu estou falando é Pablo contra os comunistas, patriotas contra os comunistas. E vamos pra Comunismo cima não tem deles. nada a ver com isso, Amanda. Pode Candidato, perguntar. por favor. O senhor já falou que a solução da África é mudar o mindset, mudar a mentalidade. Né? Acabar com a miséria lá seria só mudar a mentalidade. E na sua proposta de governo tem uma coisa muito parecida que chama, entre aspas, Jornada da Prosperidade, para trazer abundância para as pessoas que estão em necessidade, para ter uma visualização de uma nova realidade, motivando a pessoa a deixar a pobreza para trás. É um papo de coach, de ex-coach, desculpa. Eu quero saber, candidato, efetivamente, o que o senhor vai fazer de política de combate à pobreza e se as políticas que existem hoje vão ser mantidas, se o senhor for eleito. O Boulos, no debate da Band, falou, eu quero agradecer ao presidente Lula, porque o Boulos, o presidente Lula, porque ele acabou com a fome. Ontem, no debate, ele falou, eu quero acabar com a fome. Tá ficando maluco, Boulos? É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Agora, nunca na história do Brasil, em 500 anos, alguém de verdade falou que ia promover o povo. O Lula enganou a gente. Eu vim de escola pública, já acreditei que empresário é explorador, já acreditei que os Estados Unidos é imperialista e que Karl Marx, aquele gigolô, era alguém que tinha uma grande coisa para nós, para mudar esse país, esse mundo inteiro. Então, se é uma pessoa que mora na rua, que está precisando muito de ajuda, mudar a sua mentalidade, ela pode conseguir Sim, ter o Sabará já tirou 3.500 pessoas da rua. Se você às vezes for no McDonald's comprar seu McLanche feliz, você vai dar de cara com alguém da Cracolândia que saiu de lá. E, inclusive,
Eu pareço uma pessoa falando, o prédio de 1 quilômetro de altura. Imagina quantos portugueses vieram aqui no Brasil, chegando de caravela, os índios olhando e falando, o que é isso? Aí você imagina o cara do avião chegando, falando assim, não vai ser 60 dias a atravessar o Atlântico, vai ser em 8 horas. Aí imagina o cara do foguete em 2. Por favor, deixa eu te falar a sua uma coisa, proposta... gente do futuro é muito diferente. A sua proposta, então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. Acredita é que isso? vai rolar. Minha senhora... Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem. No Brasil, 3%. Sabe o que significa isso? Não te ensinaram a mexer com o dinheiro na escola pública. Eu vou te ensinar. Sabe por quê? Porque essa é a maior bandeira para prosperar esse país. A esquerda odeia que você entenda de dinheiro, porque o próprio presidente Lula falou que quem ganha mais de R$4.000 não vota nesse tipo de partido. Se você me der a chance, nós vamos extirpar essa esquerda desse país. Candidato, essa uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus... O senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. Ele tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvia, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista. É isso, nosso programa chegou ao fim. Além de agradecer ao candidato Pablo Marçal, agradeço também aos jornalistas que integraram a nossa bancada de hoje. Amanda Aldi, Bruno Ribeiro, Malu Gaspar, Pedro Borges, Pedro Canário e Luciano Veronese. Muito obrigada, sobretudo, a você que esteve com a gente ao longo de toda a entrevista. O pessoal da agência Aos Fatos checou a entrevista, ela vai estar disponível a partir de terça-feira nos telejornais aqui da Cultura, nas nossas plataformas digitais e também no site e nos perfis da própria agência nas redes sociais. Por fim, eu faço já um convite, porque esse foi o nosso penúltimo Roda Viva do ciclo de entrevistas e na semana que vem a gente faz a última entrevista, recebendo o candidato do MDB, Ricardo Nunes, que é o prefeito e é candidato à reeleição. Espero você. Até lá. Inovação que conecta. Bradesco.